uma mensagem de esperança e fé. Sua jornada com a Palavra de Deus começa agora. Conheça a Palavra de Deus. Bom, vamos mergulhar direto nisso. A gente vive em tempos que são, inegavelmente, muito turbulentos. Entre crises culturais super profundas, incertezas sociais e aquelas instabilidades que parecem abalar as próprias fundações do nosso dia a dia, é extremamente fácil sentir que o chão simplesmente desapareceu. Mas e se a resposta para nossa ansiedade moderna mais profunda estiver num texto com 2 milênios de idade? Pois é, hoje a nossa análise se debruça sobre um dos textos teológicos mais profundos já escritos, o Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 12. Nós vamos entender juntos como esse famoso discurso de despedida de Jesus oferece muito, mas muito mais do que palavras bonitas. Ele apresenta, na verdade, a fonte definitiva de consolo e a garantia de uma comunhão duradoura. É, sem dúvida, a âncora perfeita para a nossa época. Não se perturbe o vosso coração. Essa frase surge num contexto simplesmente fascinante. Jesus pronuncia essas palavras bem na iminência da sua própria paixão, totalmente ciente do escândalo da cruz que estava se aproximando rapidamente. Ele não está ali oferecendo um clichê de autoajuda, de forma alguma. Ele está entregando o antídoto definitivo para a nossa fragilidade humana. Ao colocar essa frase logo de cara, o texto foca em nos dar uma mensagem de consolação que é profunda e muito direta. É basicamente um imperativo para a gente substituir o medo pela fé absoluta no Verbo encarnado. E como nós vamos ver, isso muda completamente as regras do jogo quando enfrentamos qualquer crise. Parte 1. O coração perante as crises. Antes de oferecer qualquer solução mágica, o Evangelho valida uma experiência humana que é universal. É natural sentir medo. Quando a gente se confronta com os dramas da vida e aquela sensação horrível de não ter pontos de referência, a nossa psique vacila mesmo. E a profundidade linguística por trás dessa perturbação é notável. A palavra grega original usada ali é tarraseiston. E olha, não é só um nervosismo leve ou um friozinho na barriga. Essa palavra descreve uma agitação violenta, um tremor que atinge em cheio o nosso core, o coração, que na antropologia bíblica é o verdadeiro centro de comando da nossa inteligência, da nossa vontade e do nosso afeto. O Papa Francisco, quando analisou esse trecho, destacou muito bem que Jesus reconhece profundamente essa nossa vulnerabilidade e a fragilidade psicológica diante da impotência. Ou seja, a dor e a ansiedade não são simplesmente ignoradas, elas são nomeadas. E a solução para isso tudo pode ser ilustrada por um contraste muito nítido. De um lado nós temos a segurança do mundo, que é totalmente efêmera. Ela depende do equilíbrio de poderes, de contas bancárias, de soluções temporárias que, inevitavelmente, vão desmoronar uma hora ou outra. Do outro lado, nós temos a paz de Cristo. Essa sim é ontológica, eterna e está enraizada na graça. Santo Agostinho ressaltava isso com muita força. A paz não é a ausência de conflito, mas sim a presença de uma pessoa. As soluções que o mundo dá para as crises são apenas curativos rápidos. Já a fé absoluta em Cristo oferece uma paz que vai direto na raiz do nosso ser. Parte 2. O caminho, a verdade e a vida. Se o mundo nos oferece uma desorientação histórica pesada, o remédio teológico para essa nossa perturbação profunda está justamente na identidade absoluta de Cristo. Fortemente inspirada lá no pensamento de São Tomás de Aquino, aquela famosa afirmação de Jesus, "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", revela uma tríade espetacular. Primeiro, ele é o caminho através da sua humanidade, a ponte exata e perfeita para o Pai. Segundo, ele é a verdade na sua divindade, o fim absoluto de todo aquele nosso apetite por conhecimento real. E terceiro, ele é a vida, a fonte inesgotável que preenche a nossa sede de imortalidade. No meio das crises, ele não é só um professor apontando o dedo num mapa, ele é a própria estrada que a gente precisa trilhar e, simultaneamente, o nosso destino glorioso. E aí, um discípulo chamado Filipe pede, meio sem jeito, para ver o Pai. A resposta de Jesus é a revelação máxima. Quem me viu, viu o Pai. Gente, esse é simplesmente o pilar de toda a estabilidade cristã. Deus não é uma entidade remota, distante, fria, que fica lá de longe observando a gente sofrer nas nossas crises. De jeito nenhum. A face de Deus é visível no agir e no falar do Filho. E saber disso transforma completamente a nossa perspectiva diante de qualquer caos.
Nós não estamos abandonados. Parte 3. A promessa de comunhão duradoura. É exatamente aqui que a narrativa dá uma guinada da paz presente para o nosso futuro escatológico. Esse é o verdadeiro cerne do consolo oferecido no Evangelho. Aquela garantia incrível, na casa de meu pai há muitas moradas, não é só uma poesia bonitinha ou uma metáfora vazia para a vida após a morte, sabe? É uma garantia teológica muito dinâmica. Nós, a humanidade, não estamos vagando a esmo em direção ao nada absoluto ou ao esquecimento. Tem um lugar específico, glorioso, que está sendo ativamente preparado para nós. É essa certeza inabalável de comunhão duradoura que nos diz que as tribulações de hoje são superadas por um destino final maravilhoso, onde nós habitaremos diretamente com o Criador. Parte 4. A força da caridade. Certo. Pois como exatamente nós participamos dessas tais moradas? Bom, segundo os grandes doutores da Igreja, a nossa capacidade de desfrutar daquela alegria eterna não começa só depois que a gente morre. Ela começa a ser construída agora mesmo na nossa vida terrena. O ponto crucial se apoia em 3 passos que São Tomás de Aquino traz sobre os graus de beatitude. Como é que a gente expande a nossa morada? Primeiro de tudo, pela pureza de coração, que significa se desapegar das ansiedades mundanas excessivas. Segundo, e esse é o ponto mais importante, pela intensidade da caridade, é o amor prático e real a Deus e ao próximo. E o terceiro passo é a capacidade da alma, que a gente pode imaginar como um vaso. A força da caridade é, na verdade, o grande motor de tudo isso. É ela que alarga, que estica a nossa alma para que a gente consiga receber mais e mais da alegria divina. Quanto mais a gente ama aqui na Terra, maior será a proximidade e a luz que vamos experimentar depois. E olha só como isso dissipa um dos maiores mitos que existem sobre a eternidade. O céu não é definitivamente uma sala de espera tediosa onde a gente fica tocando harpa numa nuvem para todo sempre. É uma dinâmica vibrante, de plena comunhão. Por causa dessa força extraordinária da caridade, a alegria de um único indivíduo se torna instantaneamente a alegria de todos os outros. É uma expansão infinita de amor comunitário, totalmente ancorada naquela promessa de uma comunhão duradoura. Parte 5. Realizando obras ainda maiores. Sabendo desse futuro tão glorioso, a gente até poderia pensar, então é só cruzar os braços e esperar. Mas não é bem assim. A promessa eterna de Jesus nos capacita e nos dá força no momento presente. E isso levanta uma pergunta que é quase escandalosa. Como é possível que um discípulo supere as obras do próprio Mestre? Pensa bem, Jesus ressuscitou mortos e caminhou sobre as águas. Então como é que no versículo 12 ele diz que aqueles que acreditam farão obras ainda maiores? Santo Agostinho, brilhante como sempre, nos dá a resolução teológica perfeita para esse aparente paradoxo. A resposta que ele nos dá revela que essas obras maiores não são truques de mágica mais impressionantes. A primeira delas é a justificação espiritual do ímpio. Agostinho argumentava que conseguir transformar uma vontade humana totalmente rebelde, endurecida pelas crises e pelo mal, através da força invisível da graça, é um feito ainda maior do que criar fisicamente os céus e a terra. Impressionante, não é? Além disso, a gente vê o poder de Deus sendo mediado através da nossa própria fragilidade humana no dia a dia e a extensão universal do Evangelho. É a graça divina agindo através de pessoas comuns, como nós, para transformar a sociedade desde dentro. Parte 6. Esperança para o mundo atual. Então, como é que a gente aplica toda essa teologia profundíssima de consolo, de moradas eternas e da força da caridade aos desafios que enfrentamos hoje, no século XXI? O magistério da Igreja tem sido super claro sobre isso, especialmente através de papas recentes como Bento XVI e Francisco. O chamado é para que atuemos como verdadeiros embaixadores da esperança. Num mundo que está sufocado pelo materialismo, cheio de conflitos e preso numa constante cultura do descarte, a nossa resposta cristã não pode ser o pânico. A resposta é construir uma sociedade baseada na solidariedade, enxergando em cada pessoa a dignidade inegociável de ser uma morada de Deus. A mesma força da caridade que constrói o céu é exatamente a que sustenta o nosso mundo agora. E nós também temos um forte suporte materno para manter essa esperança viva. A promessa maravilhosa feita em Fátima de que, por fim, o meu imaculado coração triunfará. Nós precisamos lembrar que isso não é um triunfo político nem militar, é a promessa final do triunfo absoluto da graça sobre as trevas da história. Isso reforça perfeitamente a nossa mensagem central de que existe uma paz ontológica que o mundo simplesmente não tem como dar, mas que está totalmente garantida para quem confia. A vitória da luz já está assegurada. Para encerrar a nossa exploração, fica esta provocação crucial para levarmos conosco.
No meio das tribulações modernas, depositaremos a nossa confiança nas seguranças efêmeras ou naquele que é o caminho, a verdade e a vida? Ao longo de toda a nossa análise de hoje, ficou muito claro que o antídoto real para um coração perturbado não é tampar o sal com a peneira e fingir que a crise não existe. O antídoto é ancorar a nossa existência na promessa inabalável de uma comunhão duradoura e, claro, no poder transformador da caridade. É um convite simplesmente fascinante para a gente refletir sobre onde realmente repousa a nossa estabilidade hoje e para explorar cada vez mais essa verdade imutável. Muito obrigado por acompanharem e até a próxima!